Estamos aqui hoje no nosso programa na Rádio Trianon com o Dr. José Almir, que é presidente da OAB de Barueri, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. Dr. José Almir, seja bem-vindo ao nosso programa na Rádio Trianon. É um prazer recebê-lo aqui e uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer, é todo meu. Estou à disposição de vocês todos e também dos ouvintes. Doutor, para os ouvintes do nosso programa Eduardo Segantini saber, comente um pouquinho do seu trabalho aqui na nossa região, de Barueri, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. Na verdade, eu assumi a presidência da Ordem, da 17ª Sessão da Ordem dos Advogados, em 2007, que abrangia Santana de Parnaíba, Pirapora, Jandira e Barueri. Nós, como promessa de campanha, tínhamos que criar, e criamos, de fato, a subseção de Jandira. Recentemente foi instalada e inaugurada pelo nosso presidente seccional, Dr. Marcos da Costa, em exercício. E quando chegamos na ordem, nós deparamos com os problemas da assistência judiciária, ou seja, aquelas pessoas que não podiam pagar advogado recebiam somente 25 fichas por dia para serem atendidos. Pessoas que ficavam nas filas e às vezes não conseguiam a ficha. Nós abolimos, a nossa diretoria aboliu imediatamente essa situação, passamos a atender hoje, já estão atendendo 70, 60 pessoas ao dia, pessoas sem horário sem ficha. Pessoa é horário por ordem de chegada, no horário das 8h30 às 11h. Esse foi uma das grandes conquistas nossas, uma dessas. E outras que virão daqui a pouco, a gente pode falar sobre isso. E as parcerias com os prefeitos da região? Com o prefeito Silvinho Peccioli de Santana de Parnaíba, com o prefeito de Barueri atualmente, Rubens Furlan, com o prefeito de Pirapora do Bom Jesus, o José Carlos Alves, o Bananinha. Nós tivemos sempre bom relacionamento com as prefeituras, até porque são poderes diferentes. A OAB é a política, mas sempre tivemos nos governos municipais o respeito. Com o prefeito Rubens Furlan, nós conseguimos a doação do terreno para a construção da sede própria, que está sendo construída, vai inaugurar em fevereiro ou março. Já está no primeiro piso, inclusive, as obras. Essa foi uma doação definitiva e sempre tivemos, agora com a deputada Bruna Furlan, nós estamos tramitando um processo em Brasília para a criação do Fórum da Justiça Federal. E a deputada Bruna Furlan, além de outras autoridades, que estão nos apoiando nesse projeto. Esse projeto é um dos mais importantes que nós temos que concretizar. Futuramente, para o ano que vem, eu acredito que nós tenhamos o Fórum da Justiça Federal aqui em Barueri, que vai servir toda a região, não só Barueri, mas com Santana de Parnaíba, Pirapora, Jandira, Itapevi, enfim, toda essa área para cá. E atualmente o senhor que está no segundo mandato aí à frente da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil de Barueri, o senhor pretende ser candidato novamente? Olha, nós renovamos a diretoria em 80%. Só das duas gestões que são os mesmos diretores, ficaram eu e o doutor Maicionésio Tito, que é o vice-presidente. Então está vindo para nós, para a nossa chapa, que chama-se Chapa Atitude, a doutora Maria Angélica Lima, a doutora Ana Luísa Corrêa de Castro e o Marcelo Silva, que são pessoas todos do nosso relacionamento. É uma chapa forte para continuar esse projeto. Nós temos que, não é nem continuismo da gestão, e sim dos projetos que temos para realizar. Já foram começados, que vão ter que ser concluídos com a nossa gestão. E qual a expectativa para o novo ano que está chegando, que é 2013, para um próximo mandato aí da diretoria que conseguir a eleição? Quais serão os novos desafios da Ordem dos Advogados aqui de Barueri e toda a região? Como disse, o principal desafio é trazer o Fórum da Justiça Federal para Barueri, que nós temos, para você ter uma ideia, na Vara da Fazenda Pública, que responde hoje sobre os problemas da União, processos que envolvem a União, nós temos 126 mil processos em andamento, 40% é da União. Ou seja, com a Vara Federal, com duas varas, já vai começar com 20 mil processos cada uma. Então, esse é um projeto importantíssimo, que o OAB engajou desde a primeira gestão,
e agora vai concretizar com a força política que se tem. Acreditamos que o novo prefeito que vai entrar, do Gil Arantes, possa nos oferecer o prédio, porque o que está faltando seria o prédio, o que vai faltar é o prédio, mas ele tem bastante abertura política, é um homem de visão também. Acredito que a OAB vai ter com ele as mesmas aberturas que tivemos com os demais, como o Silvinho Piccioli, que nos ajudou a trazer a segunda vara do trabalho, instalada no dia 12, segunda vara do trabalho em Santana de Parnaíba, totalmente digital, a comarca de Santana de Parnaíba, que foi com o Silvinho Piccioli que se conseguiu, mas também achamos que o César, ao entrar, também não vai criar nenhuma dificuldade, porque é o bem da população, e com o Gregório, lá em Pirapora do Bom Jesus, que nós vamos levar uma subsede para Pirapora também, para servir o município com melhor facilidade. Mas isso nós dependemos também dos poderes públicos, inclusive ceder os locais, etc. E, doutor, atualmente o senhor é advogado. Conta um pouquinho para os ouvintes da Rádio Trianon. O doutor José Almir é advogado há quantos anos? Olha, eu estou vamos dividir duas coisas. Eu comecei a trabalhar em 1971 em escritório de advocacia. Por questões financeiras e, enfim, por uma série de problemas, acabei entrando na faculdade em 71 e não me formando, e fiquei trancando a matrícula. Posteriormente, eu entrei na faculdade e me formei em 1994. A minha banca de advocacia é totalmente criminal, eu sou um advogado criminal, totalmente ligado à área criminal, e advogo. Além disso, dou aula de processo penal e de prática processual penal, e também dirijo a Ordem dos Advogados. Não é fácil, mas a gente está levando dessa forma. Aproveitar o momento que o senhor é advogado criminalista, qual é a sua opinião, enquanto advogado e, lógico, como cidadão, da questão da violência que está assolando aí o estado de São Paulo? Como cidadão, eu fico muito apreensivo. Eu acho que todos nós que moramos em São Paulo, no estado de São Paulo, temos que ter preocupação com essa onda de violência. Primeiro, nós temos os nossos policiais sendo alvejados. De outro lado, as pessoas, talvez, que cometeram algum delito, sendo também aviltadas em seus direitos. Eu acho que a sociedade deve se unir para procurar uma solução pacífica, porque não adianta um matar o outro. Eu acredito que essa função, essa condição, só vai gerar mais problemas. Mas o governo do Estado, com o governo federal, com essa força-tarefa, eu acredito que são homens inteligentes, são pessoas de extrema competência, tenho certeza que dentro de pouco tempo eles irão encontrar uma fórmula de melhorar essa situação, de equacionar esse problema. Como advogado, eu estou para defender aqueles que me procurar. Eu sou aquele que estou aqui para defender, não o crime, defender a pessoa acusada de cometer um delito. E para mim, a pessoa só será culpada depois do trânsito julgado de sentença condenatória, como diz a Constituição. Então, o meu dever é zelar pelo direito do cidadão. Agora, como pessoa, como cidadão, eu estou muito preocupado. E, doutor José Almir, na sua avaliação, o Código Penal brasileiro precisa de uma revisão? Esse código está um pouco antigo? Bem ultrapassado. Porém, no meu entender, não é bem o código que tem que mudar a política social. Não adianta leis, as leis são fortes, um dos melhores códigos que existe. O problema é a situação do país, é a educação que o povo não tem, é a desigualdade social. Então, não é a lei que tem que mudar a forma do político agir, dos legisladores de fazer com que as pessoas tenham direitos iguais, o rico e o pobre, o negro e o branco, o homem e a mulher, a criança, tenham direitos iguais, tenham direito à comida, principalmente, à alimentação, à moradia. Então, isso que gera toda a violência. Então, não adianta colocar penitenciárias de segurança máxima, não adianta leis fortíssimas, penas altíssimas, se você não modifica o povo, não modifica as pessoas. Então, primeiro a educação, depois o restante. E, doutor José Almir, para os nossos ouvintes da região, que a rádio tem uma grande abrangência em toda a grande São Paulo, aquela pessoa que está em casa nos ouvindo e precisa de um advogado, porque muitas pessoas falam, procura a ordem dos advogados da sua cidade. Como que funciona isso? Nós temos um convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Isso quer dizer o seguinte, nós até em cidades onde não tem defensor público, a ordem exerce esse munus público. Então, a pessoa que precisa de um advogado não tem condições, eles têm que preencher uns requisitos. Por exemplo, ele ganha até 3 salários mínimos,
morar no município, e ele deve comparecer das 8h30 às 11h na casa da Casa do Advogado, ou em Barueri ou em Parnaíba, e solicitar das 8h30 às 11h. Ele chega por ordem de chegada, não precisa pegar fila alguma, e vem com um documento de idade e uma conta de luz, documento pode ser, se trazer uma carteira profissional, seria melhor, e aí ele é atendido sem dúvida nenhuma. Ele passa por uma triagem, ele preenche os requisitos e é nomeado um advogado. A nova eleição da Ordem dos Advogados aqui de Barueri será quando? Será no dia 29 de novembro, das 10 às 18 horas. E é obrigatório, tem que lembrar os colegas advogados que nos ouvem neste momento, de que o voto é obrigatório. E a penalidade para quem não vota é de uma mensalidade, de uma anuidade. Mas pode justificar. Aquele que não pode votar pode justificar. E para quem quiser acompanhar as propostas da sua chapa, como que deve fazer? Nós temos um blog, né? Nós temos www.chapaatitude12.blogspot.com.br, ou então o Facebook, José Almir. Doutor José Almir, eu gostaria de agradecer a sua atenção aos nossos ouvintes da Rádio Trianon, e a Rádio Trianon de São Paulo, nosso programa, está à sua inteira disposição. Eu que agradeço, uma boa tarde aos ouvintes, e conte com o AB de Barueri, Pirapora e Santana de Parnaíba, conte com a nossa assistência, conte com o nosso apoio a toda a sociedade que necessita. Aqui a Casa do Cidadão, a Casa do Advogado é a Casa do Cidadão, onde a pessoa deve procurar quando seus direitos estão aviltados, e estamos com as portas abertas para receber. Muito obrigado por tudo.